Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo de perguntas e respostas lá do Instagram. Isso mesmo, todas as semanas o pessoal vai me mandando perguntas lá no Instagram, se não me segue lá ainda é Leandro 500 Pratas, tá? E aí eu venho domingo às 9 horas da manhã, toda semana aqui responder para vocês de forma mais aprofundada aqui as principais perguntas, tá? Se é a sua primeira vez por aqui, lembrando que aqui eu ajudo, a minha missão aqui é ensinar você a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores. Eu já fui um brasileiro quebrado lá atrás, mas consegui me organizar financeiramente, dei a volta por cima, construí um patrimônio e hoje eu posso me considerar aposentado. O que é ser aposentado? É eu poder trabalhar e os dividendos, a grana que eu recebo ali, né, mensalmente ou de tempos em tempos da minha carteira de investimento, paga as minhas contas. E hoje eu ajudo você a construir aí, seguir o mesmo caminho. E a nossa principal bandeira aqui é, faça você mesmo. Ninguém vai cuidar do seu dinheiro tão bem quanto você mesmo, tá? Então, não dou dica de onde investir, não dou carteira recomendada, dou conhecimento para que você consiga montar e gerenciar o seu próprio patrimônio, beleza? Gosta desse assunto? Gosta do que está ouvindo aqui? Já dá seu like, se inscreve aqui no canal, links todos na descrição aqui, as formas que eu posso te ajudar também mais de perto, nossos treinamentos e tudo mais, beleza? Vamos lá! Olha só, galera, Começo aqui então com a pergunta do Juliano. O Juliano perguntou assim, Leandro, depois de formar a carteira, eu posso gastar todo o dividendo dela? Juliano, é aquela história, tudo vai depender da qualidade da carteira que você monta, porque, pensa assim, ó, eu não recomendo isso, tá? Que você gaste todos os dividendos. Eu recomendo que, quando você conquistou a liberdade financeira, você gaste no máximo uns 80% do dividendo e uns 20% você use para reinvestir, porque aí a sua carteira continua crescendo e a sua aposentadoria vindo da sua carteira ali, ela vai crescendo cada vez mais. No entanto, mesmo que você gaste tudo, tá? Recebi 10 mil reais de dividendo, Leandro, gastei os 10 mil. Se a sua carteira ela é bem montada e você tem ações de qualidade, fundos imobiliários de qualidade, bons ativos crescem as suas receitas acima da inflação. Então, se a receita das empresas, a renda dos fundos imobiliários ali estão conseguindo crescer acima da inflação ao longo dos anos, mesmo você gastando tudo, você vai ter um aumento real de salário aí vindo da sua carteira, tá? Então, por isso que é muito importante. Agora imagina só você gastando só 80%, 70%, 80% do que você recebe de dividendos e ainda assim tendo uma carteira muito boa que os ativos tendem a corrigir acima da inflação. Então você vai ficando cada vez mais aposentado. O que eu quero dizer é que, imagine que hoje você se aposentou na sua carteira, você recebe 10 mil reais por mês em média de dividendos. Aí o seu custo de vida é 8 mil, né? Aí você está reinvestindo 2 mil por mês. Daqui a 10 anos, talvez o seu custo de vida seja lá 15 mil. Só que a sua carteira de dividendos pode estar te pagando 20 mil por mês. Entendeu? Por quê? Porque você está investindo em bons ativos e ainda reinvestindo uma parte dos dividendos para que o patrimônio continue crescendo, beleza? O pessoal tem me perguntado muito sobre previdência privada e um dos pontos mais fracos para mim da previdência privada é que você acumula e chega um momento que você vai usufruir. Então você usufrui daquele recurso que você acumulou até acabar, né? Então ele pode acabar ainda em vida, você pode fazer um cálculo lá para usufruir até o final da vida, mas ele vai diminuindo e acaba, certo? E isso é muito chato, né? Na Bolsa de Valores não existe isso, porque você acumulou 1 milhão de reais, vai gerar lá o quê? 6 mil reais por mês de dividendo. Daqui a 20 anos, né? Beleza, Leandro, me aposentei aqui, agora estou ganhando 6 mil reais por mês de dividendo com 1 milhão investido. Cara, daqui a 20 anos, se você ainda estiver aqui, esse seu 1 milhão pode ter se transformado em 3, e esse seu 6 mil de dividendos pode ter se transformado em 20 mil reais por mês de dividendos. Então é uma coisa que mesmo quando você entra no período de fruição, ali no período que você vai começar a viver dos dividendos, se você ainda fizer uma boa gestão, o seu patrimônio continua crescendo pro resto da vida e fica para as outras gerações. E isso você não tem no INSS, você não tem em Previdência Privada, você não tem em nenhum outro lugar que eu tenha conhecimento, só na Bolsa de Valores. É por isso que eu escolhi me aposentar pela Bolsa de Valores e não tenho Previdência Privada e também contribuo com o INSS só porque é lei, porque se fosse opcional também não contribuiria. Vamos lá. O Gustavo perguntou assim, eu penso em morar fora do Brasil, o ideal seria não investir aqui? Gustavo, cara, tudo depende, né? Quando você quer morar fora do Brasil? Você pretende dar saída definitiva do país? Tudo isso você tem que levar em consideração.
Porque o Brasil é o país da oportunidade nos investimentos, né? Mesmo com oscilações da Bolsa, mesmo com cenários políticos que às vezes não sejam tão favoráveis à Bolsa ao mercado de investimentos, ainda assim o que a gente encontra é excelentes oportunidades aí para investir, ganhar dinheiro e ganhar bons dividendos, né? Então, é difícil. Eu tenho investimentos no exterior também, né? Invisto nos Estados Unidos também. Mas, cara, eu não conseguiria investir toda a minha carteira nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu não consigo encontrar lá oportunidades e dividendos generosos como aqui no Brasil. Então é por isso que eu faço essa diversificação. Então você tem que avaliar esse caso aí. Se você for da saída definitiva do Brasil, aí é um pouco mais complicado investir aqui, né? Você vai ter que acessar os investimentos aqui via fundos, alguma coisa assim, né? Porque geralmente os corretores não facilitam aí a abertura de contas aqui para pessoa física estrangeira, né? Então avalia tudo isso aí, tá? O T-Crampser, acho que é isso, perguntou, Fiagro ainda não? O agronegócio não é forte no Brasil? Olha, cara, o agronegócio é fortíssimo no Brasil, né? Eu acho que, assim, é um dos mercados mais antigos do Brasil, um dos primeiros mercados do Brasil. O Brasil depende muito do setor agro, então não tem nem o que falar do setor agro. Agora, Fiagro é um bebezinho, né? Nasceu ontem, tá aprendendo a caminhar ainda, tá caindo uns tombos, levanta, cai outro, levanta. Então, apesar de Fiagro investir no setor do agronegócio, o setor do agronegócio é seguro. Agora, Fiagro é um bebezinho que está nascendo. E como ele está aprendendo a andar ainda, está pegando equilíbrio, eu vou esperar para ver. A hora que ele aprender a hora que ele estiver um pouquinho mais maduro, conseguir caminhar com segurança aí, que eu ver que não, agora não cai mais, aí não cai, eu não estou falando de preço, né? Estou falando de fundamentos mesmo, de consistência do negócio. Aí eu começo a olhar mais de perto. Mas eu gosto de deixar os mercados amadurecerem um pouco mais. Vamos lá. O Willing Camp, Willing CP, alguma coisa assim, perguntou, investir aqui ou no exterior? Então, como eu já até falei agora há pouco, o equilíbrio, né? O equilíbrio. Por quê? Porque eu vejo que investir só no Brasil é perigoso. Porque você pode ficar cada vez mais rico num país cada vez mais pobre. Então você fica rico dentro do Brasil, mas pobre em relação ao mundo, certo? Por conta disso, eu tenho uma boa parte da minha carteira nos Estados Unidos, né? Dolarizada. Mas ao mesmo tempo, investir só lá, eu posso perder todo o potencial de crescimento que o Brasil tem. Não o Brasil, talvez, mas muitas empresas dentro do Brasil. Porque o fato é que mesmo com todas as dificuldades que o Brasil apresenta ao longo da sua história, a gente tem empresas maravilhosas aqui que cresceram e cresceram muito. E a gente não investe, você tem que sempre ter em mente que a gente não investe no Brasil, a gente não investe numa economia, a gente não investe no índice Bovespa, a gente investe numa empresa. E uma empresa, ela pode se dar muito bem mesmo quando a economia está definhando. O país está quase quebrando e tem uma empresa lá que se destaca. Isso pode acontecer, isso acontece nas economias que estão com dificuldades. É a empresa que consegue fazer do limão uma limonada. E é essa empresa que a gente tem que estar de olho e investir nela, porque daí mesmo na dificuldade a gente consegue ganhar dinheiro. E é isso que acontece dentro do Brasil. O Brasil, com todas as dificuldades que tem, todos os problemas que a gente tem, políticos, econômicos, a gente consegue ver várias empresas tendo crescimento absurdo aqui dentro do Brasil. E essas empresas a gente se torna sócio. Beleza? Vamos lá. A Márcia perguntou, como comprar dólar e inserir na planilha da estratégia? Márcia, comprar dólar... hoje a gente tem várias opções aí, né? De contas globais e tal. Você pode abrir uma conta em uma conta global, né? Uma conta que você pode usar em qualquer lugar do mundo, ou uma conta nos Estados Unidos. Antigamente você tinha que mandar os documentos para lá, tudo em inglês, mas hoje está muito mais fácil. A gente tem aí a Nomad, tem a Wise, tem a Avenue, tem várias outras aí que já tem opção, né? Eu já usei a Avenue, eu uso a Avenue para investir no exterior. Já usei a Wise para comprar dólar, só que a Wise ela não tem aquela proteção, ela tem os bancos parceiros, ela não tem aquela proteção do FDIC, que é como se fosse o FGC lá, né? Caso o banco quebre, você tem a proteção no saldo. E aí agora eu estou começando a comprar dólar pela Nomad, porque a Nomad tem a proteção do FDIC, tá? Eu não gosto de ter uma opção só, porque principalmente se você for viajar, chega lá, pode dar problema no seu cartão e tal, então eu gosto de ter duas opções,
então eu acabo usando hoje eu tenho usado a Avenue e também a Nomad para comprar dólar, né? Cara, é bem simples, você abre conta, simplesmente abre conta lá e faz como se fosse um Pix, né? Um TED, envia os recursos para lá e converte em dólar ali pelo aplicativo. E aí você pode investir em estoques, pode investir em REITs ou você pode deixar parado na sua conta corrente. Tanto na Nomad quanto na Avenue você pode deixar parado ali na sua conta corrente. Inclusive, como eu estou usando a Nomad, eu consegui um cupom de indicação lá, né? Aproveitando que daí eu ganho uma comissãozinha caso você abra a conta pelo meu nome e você também ganha um cashback de até $20 e tem as regras na descrição ali. Você tem que abrir a conta, coloca o meu código lá, 500 pratas, e aí você fazendo lá a primeira remessa em até 15 dias, você consegue um cashback. Tem as regras na descrição aqui. Então, caso você estude aí e veja que a Nomad faz sentido para você também, aproveita e usa o cupomzinho do 500 pratas aqui, beleza? E aí você abriu conta na Nomad ou na Avenue, né? Você vai conseguir enviar para lá e comprar dólares. Aí você pode deixar parado lá na conta. Simples assim, tá? É o que eu tenho feito hoje. Eu tenho dólar nas duas contas, né? Vou comprando um pouquinho de vez em quando. E aí, para investimento, para ter uma parte da minha carteira dolarizada também com reserva puramente em dólar. E quando eu vou viajar pro exterior, viajei para o Canadá recentemente, tenho planos de viajar novamente. E aí eu já vou acumulando em dólar, né? Não guardo reais para viajar, porque o real tende a ir se desvalorizando, então eu já guardo em dólar, né? Porque o dólar é uma moeda mais estável, então faz mais sentido eu guardar já direto em dólar, mesmo que eu vá viajar para outros países, né? Por exemplo, agora eu estou planejando no ano que vem viajar para o Chile. Então, pô, eu vou gastar peso chileno, mas eu estou acumulando reserva em dólar para fazer essa viagem para o Chile. Por quê? Porque o peso chileno também tende a ser desvalorizado perante ao dólar, né? Então, eu acumulo na moeda forte e aí eu me livro dessas oscilações, dessas instabilidades aí dos países, beleza? E, cara, como é que você vai colocar isso na planilha? Eu vou até abrir aqui para mostrar como é que eu faço esse preenchimento aqui para te mostrar, beleza? Então, olha só, essa planilha que eu estou usando aqui, a planilha que eu uso no YouTube, né? Para gerenciar a carteira no YouTube. Eu faço aqui, ó, eu cadastro aqui em outros, tá? Eu não tenho nada cadastrado em outros, mas basicamente aqui o que eu faço? Você pode colocar aqui a quantidade, então, por exemplo, eu tenho $10 lá, Leandro, comprei $10. Qual que é a cotação do dólar? Eu vou mostrar ao vivo aqui, ó. Você vai fazer assim, ó, igual Google Finance. Você vai colocar a fórmula do Google Finance. Abriu parênteses, você vai colocar USD BRL, que é dólar para real. E você pode fazer isso com qualquer moeda, tá? Só trocar o USD por outra moeda. Fecha parênteses. Aqui, deixa eu editar a fórmula. Tem que colocar aspas antes aqui, ó, do USD e aspas depois também. E aí, olha só o que vai aparecer ali, ó. O preço do dólar, 5,32, tá? Você pode colocar o seu custo, por exemplo, tenho $10, mas eu paguei, Leandro, por esses $10 aqui, eu paguei R$50 na época, beleza. Ele já vai dar a sua valorização. E aqui eu faço o quê? Eu faço uma fórmula igual, eu pego esses $10 que eu tenho, certo? Vezes a cotação do dólar. Por quê? Porque daí eu vou ter a quantidade que eu tenho em reais. Então, se eu tivesse $10, eu tenho R$53,17 de acordo com a cotação. Então, isso aqui é fixo, né? Eu tenho $10 lá parado na minha conta, lá da Nomad, por exemplo. Vai ficar os $10 lá na conta da Nomad. Agora, o dólar vai subindo e descendo, e aí eu vou conseguindo ver quanto que eu tenho em reais aqui. Aí eu lancei meu custo aqui manualmente, eu fico vendo quanto que é o lucro que eu estou tendo. Então, basicamente, é dessa forma que eu fiz aqui, que você vai adaptar aí, né, para preencher ali na sua planilha, caso você tenha uma conta em dólar. Bem tranquilinho, né? Só seguir esse passo a passo aí, tá? E lembrando que essa planilha aqui, a planilha da Estratégia 500 Pratas, que eu acabei de mostrar para você, todos os nossos alunos recebem essa planilha, tá? Link para você se tornar aluno do curso da Estratégia tá aqui na descrição. Vamos lá. O Wilson perguntou assim, 53 anos, Leandro, ainda vale a pena investir para dividendos? Pô, Wilson, claro que vale, velho. 53 anos. É um jovem ainda, né, para começar. Eu tenho alunos que começaram com mais de 80 anos comigo. E aquilo que eu digo, o objetivo principal nosso é construir um patrimônio para que você consiga viver de renda, puramente do seu patrimônio. O que é isso?
Você tem um custo de vida de 8 mil por mês e você recebe 10 mil por mês de dividendos, né? Quando você começa mais tarde, dependendo do seu poder de aporte e tudo mais, talvez não seja possível você conseguir uma renda que cubra o seu custo de vida. Mas na pior das hipóteses, você vai conseguir um complemento de aposentadoria. Quantas pessoas eu conheço hoje, provavelmente você conhece também, todos vocês conheçam, que é aposentado com um salário mínimo pelo INSS, né? Então a pessoa ganha lá 1.200 e pouco, aí a pessoa fica pensando, pô, cara, tudo que eu... Você pergunta para essa pessoa, você ficaria feliz, né? Hoje você pergunta para uma pessoa que recebe um salário mínimo do INSS, né? Algum idoso. Pergunta a ela, você ficaria feliz tendo um complemento de R$ 500 por mês na sua aposentadoria? A pessoa ficaria super feliz. É necessário esse complemento. Então, na pior da hipótese, você vai ter um complemento, né? Você vai se aposentar pelo INSS e, dependendo do tempo que você levar para acumular patrimônio aí, quiser ficar acumulando, você vai ganhar R$ 300 a mais por mês, 500 a mais, 1.000 por mês a mais, 2.000 por mês a mais, aí junto com a sua carteira, né? Então, a única forma de você ter esse complemento é você começando a investir. Nem que você invista por 5 anos só. Vamos botar aqui, 7 anos, você está com 53. Ah, Leandro, vou investir dos 53 até os 60. Cara, você vai conseguir um excelente complemento na sua aposentadoria, com certeza, tá? Então, nunca é tarde. O João Paulo perguntou assim, para eu ter um salário de 5 mil, quanto ter investido? João, vai depender, cara, da composição da sua carteira. Porque, veja bem, nós temos fundos imobiliários hoje pagando aí 1,2% ao mês. É claro que são os fundos um pouco mais arriscados, então você tem que ter a noção sempre de risco, retorno. There is no free lunch. Não existe almoço grátis. Tá? Então, você quer ter mais retorno? Vai ter que correr mais risco. Você quer correr risco pouco? Vai ter que ter menos retorno. Tá? Não existe almoço grátis no mercado. Se você aceita correr mais risco, sabe gerenciar isso, né? Já fez o curso de estratégia de 500 prazos, sabe como gerenciar risco, então vamos dizer que você monte uma carteira só, você não vai fazer isso, mas vamos supor aqui que você monte uma carteira só com esse fundo imobiliário. Paga 1,2% ao mês. Cara, para você ganhar aí, ó, 5 mil por mês, 400 mil investido nesse fundo você já conseguiria. Agora não, Leandro, eu sou bem mais conservador. Pô, bem mais conservador, tem fundo imobiliário aí pagando 0,5% ao mês, tá? Só de proventos, pessoal. Não vamos comparar isso com o Selic, porque no fundo imobiliário você ganha no provento e ainda ganha o crescimento desse provento e ganha a valorização do patrimônio ao longo do prazo, né? Então não vamos só calcular o 0,5 vezes 12 e comparar com a Selic. Não vai fechar a conta, beleza? Então, você ganha 0,5% ao mês. Pô, aí você precisaria ter R$1 milhão investido. Então veja que aqui eu brinquei de 400 mil a 1 milhão. Ou seja, vai depender do retorno que você vai conseguir aí, relação risco-retorno que você vai conseguir com a carteira que você está montando, tá? O Antônio perguntou, eu tenho 7 ações, né? Todas com peso acima de 10%. Posso adicionar outra? Antônio, é aquela história, cara. Na estratégia 500 pratas, inclusive está aqui, ó, na planilha. Como é que a gente monta, cara? A gente, ó, primeiro você vai determinar lá, ó, ações. Quantos por cento você quer ter? Ah, Leandro, eu quero ter 40%. Beleza. Você quer ter 40% em ações, quer 40% em FII e você quer ter 20% em renda fixa, por exemplo. Fechou 100%. Você já sabe quanto você vai ter em cada classe. Aí beleza, eu quero ter 40% em fundos imobiliários. Aí você vai abrir aqui fundos imobiliários, você vai estudar o primeiro. Aí você vai analisar a relação risco-retorno dele e vai determinar de acordo com o risco daquele fundo imobiliário ali, quantos por cento você pode ter em carteira. Olha, de acordo com esse risco eu posso ter 5%. Aqui eu coloquei todos os 5 aqui, né? Agora que eu estou começando a mexer devagarzinho, mas é que foi só para exemplo aqui. Mas a gente trabalha na estratégia 500 pratas de 2 a 10%. E dentro do curso você vai aprender a identificar quanto você deve colocar entre 2 e 10. Vários critérios a gente vai analisando para que você faça a melhor escolha. Beleza, coloquei um de 5. Pô, você quer ter 40%. Você já colocou um fundo de 5? Então sobra quanto para fundo imobiliário? Sobra 35%. Você colocou mais um de 5. Sobrou quanto? Sobrou 30% de espaço. E você vai fazendo isso até que você feche os 40%. Se você for colocar fundos mais arriscados, você vai precisar colocar 10. 10 de 4%. Se você for colocar mais seguro, você vai ter que colocar 5 de 8%. E aí quando você juntou os 40%, você vai para ações, você vai para renda fixa e aí bate o 100% aqui. Então é por isso que na estratégia 500 pratas,
Tem aluno que tem 15 ativos na carteira, outros têm 12, outros têm 20, outros têm 22. Depende o risco dos ativos que ele colocou na carteira. Então não tem um número perfeito, beleza? O que existe, pessoal, é estratégia. Vocês precisam de estratégia. Vamos lá. A Pri perguntou assim, eu fiz o curso do Barsi e continuo sem saber investir. Vou aprender a investir sozinha no seu curso? Pri, o que acontece é o seguinte, cara. Eu não conheço o curso do Barsi, né? Nunca fiz, nunca entrei lá dentro, não sei como funciona, não sei o que eles ensinam, não sei qual que é o módulo, tá? Mas o que eu costumo ver por experiência no mercado é que quando uma casa de análise ou alguém que recomenda, tem uma carteira recomendada de ações, eles vendem um curso, eles ensinam você a cuidar de uma carteira seguindo a carteira recomendada, né? Porque é interesse, né? Eles não vão ensinar você a fazer a própria carteira, senão eles não vão vender a carteira recomendada depois. Se eu não me engano, eles vendem carteira recomendada, né? O pessoal do Barsi lá, né? Então é super natural, é até uma questão de mercado, né? Uma questão de negócio, estratégia comercial deles, não dá toda a letra para você, para que você continue sendo cliente lá e continue seguindo a carteira, né? A minha proposta, falando da minha, é diferente, porque eu defendo aqui, e eu falei no começo dessa aula, e falo em vários vídeos, em vários momentos, várias vezes no Instagram, eu falo também, que a principal missão aqui do 500 Pratas é te dar a liberdade de fazer sozinho, né? Então, eu sei que várias vezes eu frustro as pessoas que vêm aqui pedir uma carteira recomendada, pedir uma dica de onde investir, porque eu não dou. Falo, cara, já tem tanta gente falando em qual investir, qual ação. A minha proposta é outra aqui. A minha proposta é ensinar você a escolher a melhor ação, ensinar você a escolher o melhor fundo imobiliário. Então eu trabalho em cima disso e a principal bandeira da Estratégia 500 Pratas, o principal ensinamento do curso é faça você mesmo. Ninguém vai cuidar do seu dinheiro tão bem quanto você mesmo. É você no controle, tá? Se tem uma coisa que deixa a gente preocupado aqui no 500 Pratas e que faz a gente rever o que a gente está fazendo, é quando um aluno diz assim, olha, eu terminei o curso e não consigo investir sozinho. Isso praticamente não acontece mais. Aconteceu lá atrás, quando o curso nasceu, algumas vezes a gente veio melhorando, o curso já tem mais de 4 anos, a gente está aprimorando. Hoje é raro um aluno chegar e dizer, não consigo investir sozinho. Aí eu vou dar atenção, tá, mas o que aconteceu? Vamos lá, tal. Às vezes o cara não estudou da forma correta o módulo, pulou uma aula, aí vai lá, revê o curso, faz de novo, aprende a investir sozinho. É o que a gente busca. Vai no destaque do meu Instagram, eu deixo salvo lá o depoimento da galera. Você vai ver que a galera fala isso. Pô, Leandro, fiz o curso da Nath, do Barsi, do Primo Rico, tô no 4º curso que já gastei um caminhão de dinheiro com o curso, agora cheguei no seu e eu vi que eu não preciso fazer outro. Não precisa mesmo, porque o meu objetivo é finalizar esse processo, o objetivo é que você saiba fazer sozinho. Feliz de quem já começa pelo 500 Pratas, porque daí já faz outro curso se quiser, né? Se quiser, conhecimento não quer demais, mas não que seja necessário, tá? Que eu tento abranger tudo. E lembrando, pessoal, que eu sou professor, eu era professor do Senai, né? Dei aula por anos no Senai, depois eu tive escola de aviação, dei aula de aviação por muito tempo. Então eu já tô aí mais de uma década na sala de aula, né? Sei bem o que é botar a coisa lá na cabeça do aluno, né? Como que funciona. Não é só você saber, você tem que saber ensinar para você dar aula, tá? E não sou eu que falo, meus alunos, desde a época do Senai, eu já tinha uma boa avaliação como professor, fui bem treinado pelo professor, pelo Senai também, né? A gente tinha vários treinamentos, várias palestras de como dar aula, né? E o Senai é osso, cara, porque assim, é chão de fábrica, né? É peão, né? É peão que você atende lá. Então, geralmente é uma galera que não tem muita instrução, uma galera que não gosta de ler, uma galera que não gosta, galera mais mão na massa, assim. E aí você tem que desenvolver habilidades para ensinar. E eu aprendi muito dentro do Senai, depois fui para aviação. A aviação já era uma galera um pouco mais fácil, né? A galera gostava mais de leitura, né? Um público, querendo ou não, o cara tem um avião, quer ser piloto de avião, já tinha um nível um pouco melhor, então era uma aula mais fácil, né? Assim como é assim para eu dar aula aqui para vocês. Mas enfim, então eu tô aí um tempo já dando aula e gosto do que faço. Enfim, vamos lá. O Christian perguntou assim, Banco do Brasil é uma boa mesmo com o anúncio das estatais? Cara, esse anúncio das estatais aí, né, ele vai mexer bastante com o mercado, né? Para quem não sabe o que acontece, quando a gente teve lá atrás, na época da Lava Jato, né, que teve muito escândalo de corrupção, porque o corpo administrativo ali das estatais, os cargos importantes lá dentro, o presidente das estatais, né,
geralmente eram pessoas que não tinham condições técnicas para estar ali e eram indicações políticas, né? Eram políticos mesmo. Não, vai lá, você é político aqui do meu partido, vai lá, assume essa estatal. E aí deu no que deu, né? As estatais eram mal gerenciadas, né? A Lava Jato mostrou ali que era sangria de dinheiro, né? Roubaram muito dinheiro das estatais, dos fundos de previdência das estatais. Foi um verdadeiro oba-oba que fizeram nas estatais. E aí, diante de tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil naquela época, quando a Dilma foi empichada ali, daí o Temer entrou, ele falou, cara, não dá para ficar assim, né? Vamos mudar aqui. Aí criou-se a lei das estatais, que, entre tantas coisas que tem lá, mas algumas principais dela é que o presidente da estatal lá, ele tinha que comprovar capacidade técnica para assumir aquele cargo, né? Então tinha que ter formação condizente com o cargo que ele estava assumindo. E ele tinha que não ter envolvimento político, partidário ali por pelo menos 36 meses, 3 anos, né? E isso foi uma maravilha, porque a gente viu aí as estatais sendo gerenciadas por pessoas que não eram políticos e que tinham capacidade técnica. E é por isso que a gente viu as estatais dando tanto dinheiro no Brasil, né? As estatais saindo do vermelho, fazendo caixa, entrando no verde, realmente foi uma coisa muito boa que estava acontecendo no Brasil. Mas aí quando agora entrou o governo Lula, já era como antes no PT, né? Eles dão indicação para político. E aí começou com o Mercadante, né? Porque o Lula quis colocar o Mercadante como presidente do BNDES, só que a lei das estatais não permitia. Então, eles já se movimentaram rápido, a toque de caixa, e cancelaram a lei das estatais. Mudaram tudo e agora não precisa ter comprovação técnica, porque, se eu não me engano, o Mercadante não tem condições técnicas de ser presidente do BNDES, né? Então, pela lei, ele não poderia ser. E também ele é político, né? Do PT, estava ali envolvido com o partido, tudo, então também ele não poderia, ele teria que ficar 3 anos afastado. Então não ia dar para o Mercadante ser presidente do BNDES. Então o que eles fizeram? Muda essa lei aí, né? Porra, rasga essa lei aí, joga no lixo. Então cancelaram e agora novamente o presidente ele pode indicar para ser presidente de uma estatal um político que não consiga comprovar condições técnicas de estar lá. Ou seja, voltou a ser da mesma forma que era antes da lei das estatais, né? E aí, cara, no passado, quando era assim, não deu certo, né? Porque os políticos fizeram a verdadeira lambança dentro das estatais. E era bem feio o que acontecia. Depois melhorou muito com a lei das estatais que o Temer criou. E agora voltou como era. Então, isso assusta muito o mercado, porque a gente já viu essa história acontecer, né? A gente já viu tudo isso acontecer, a gente já viu políticos com cargo importante fazendo um monte de cagada, né? E tá acontecendo de novo. O que acontece, cara? Aí você perguntou, o Banco do Brasil é uma boa mesmo com anúncios das estatais? O mercado tá um pouco assustado com isso, por quê? Porque a gente nunca sabe quem vai ser o próximo presidente das estatais, né? O BNDES a gente já sabe, vai ser o Mercadante. Agora, e os outros? Os bancos, como o Banco do Brasil, né? E tantas outras empresas de capital aberto, que são estatais, que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Pode ser que a coisa melhore, pode ser que piore muito, né? O ideal, pela lógica, é que a pessoa tenha condições técnicas de assumir aquele cargo, e não só porque é político e que vai lá assumir, né? Pô, não faz o menor sentido, né? Mas, enfim, o mercado está precificando isso. Agora, vamos avaliar resultados, né? Vamos gerenciar o risco aumenta, com certeza aumenta, né? Pô, hoje, uma empresa que eu gosto muito é a WEG. Se daqui a pouco, se a WEG fosse uma estatal, eu gosto da WEG por quê? Porque ela é puta bem gerenciada, né, cara? Os caras são bons pra caramba, os caras têm condições técnicas demais pra estar lá dentro, né? Agora, se a WEG fosse uma estatal e essa lei aí pudesse alguém simplesmente colocar alguém do PT como cabeça pensante da WEG, cara, eu ia reduzir pelo menos pela metade o meu peso de risco da WEG na minha carteira, né? Se ela tá em 10, eu ia baixar para 5, para 4, para 3, porque o risco de dar cagada seria imenso. Então, é isso. É ajustar risco, mas esperar os resultados para ver no que vai dar isso aí, tá? Vamos lá. O Beptinini, alguma coisa assim, perguntou: tu investe em bonds quais? Então, eu invisto em dólar, eu invisto em stocks, em REITs, mas eu não tenho bonds diretamente. A gente nem consegue investir em bonds diretamente, né, nos títulos do governo, principalmente, e como pessoa física, a gente tem que investir através de ETF, é a forma mais fácil, né?
Eu não tinha porque a taxa de juros dos Estados Unidos sempre foi muito baixa. Agora que a taxa de juros está mais alta lá, quando está alta a taxa de juros, faz mais sentido a gente investir em títulos pré-fixados. Então agora faz algum sentido eu começar... Eu até estou estudando os ETFs de bonds lá. Provavelmente eu vou colocar algum ETF de bond na minha carteira para aproveitar essa taxa de juros mais altas dos Estados Unidos, tá? Porque daí a gente consegue ter uma valorização boa ali na marcação a mercado, né? Mas ainda não tenho, tá? Só que eu tô de olho, porque é um momento para estudar. O Gabriel perguntou assim, pra gente fechar, tá? A última do Gabriel aqui hoje. Você acredita que o novo governo pode impactar o lucro das empresas? Então, Gabriel, aquilo que eu tava falando, cara. Eu vejo que o governo ele não vai impactar diretamente, a não ser nas estatais, né? Dependendo, começa a colocar político como presidente das estatais, sem capacidade técnica, a chance de impactar é grande, né? Porque sabemos lá o que o cara vai tomar de decisão, né? Sabemos lá se a decisão vai ser pensando na empresa, pensando no bolso dele, pensando no bolso dos amigos dele, né? Políticos. Agora, se a empresa não é estatal, veja que a empresa, o governo não vai impactar diretamente no lucro da empresa, ele vai impactar na economia. E é a economia que determina o lucro da empresa. O que pode impactar no lucro da empresa? Através de taxação, né? Começa a cobrar muito impostos e tal. Aí sufoca a empresa. Aí o que era para ser lucro vira imposto. Dessa forma até pode. Mas se a gente não for pensar na alteração de impostos, ele vai impactar na economia. A economia impacta no resultado da empresa. Agora, quando a gente tem crises, a gente teve crise recentemente aí, tá vivendo uma crise ainda, né? Por conta da pandemia e tal. A gente vê que tem empresas que lucram muito na crise. E é isso que a gente tem que fazer como investidor. A gente tem que ver, bom, a gente está numa situação complicada. Quem é que está conseguindo ganhar dinheiro no meio disso aqui? Aqui, ó. Essa empresa está ganhando dinheiro. Essa que eu vou virar sócio. Entendeu? Então a gente vai sempre olhando quem é que consegue fazer do limão uma limonada. E é lá que nós vamos colocar o nosso dinheiro. Então, cara, investir é uma coisa muito massa, porque sempre você vai ter onde colocar o seu dinheiro. Mesmo o Brasil estando fudido na economia, você ainda vai conseguir encontrar empresas para colocar dinheiro. Aí você coloca lá. Se chegar uma situação que está muito difícil achar aqui algum lugar para investir, a gente acha lá fora, nos Estados Unidos. Sempre em algum lugar do mundo tem algum lugar para você colocar o seu dinheiro, certo? E é isso que o investidor faz, não tem que ficar reclamando. Eu vejo assim, não faz sentido a gente reclamar, né? Claro, eu queria que a economia do país desenvolvesse, que as pessoas tivessem melhores condições de vida, é claro que a gente quer isso, né? Agora, do ponto de vista de investimentos, não faz a mesma diferença, porque eu não posso reclamar de nada, não posso reclamar do presidente que entra, ou isso, aquilo. Por quê? Porque eu tenho liberdade para colocar o meu dinheiro onde eu quero. Então, se tem uma empresa que eu tenho meu dinheiro lá, ela não está mais indo muito bem por conta da política, eu tenho total liberdade para tirar meu dinheiro daqui e colocar em outra empresa, certo? Eu ainda tenho essa liberdade, né? Então, enquanto eu tenho essa liberdade, tá tudo certo. Eu vou migrando meu capital para onde está dando certo. Beleza, galera? Essas são as respostas. Espero que eu tenha ajudado bastante você aí nessa aula de hoje, aí, com insights e ensinamentos. E eu te vejo no domingo que vem, às 9 horas. E sempre quarta-feira à noite também eu coloco vídeos no YouTube às 7 horas da noite, tá? E lembrando, se você quiser ser meu aluno, ter a Estratégia 500 Pratas, ter meu contato mais de perto, todas as formas que eu posso te ajudar, os nossos treinamentos estão com links aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, galera. Fui!